também, e acredito que todos têm um compromisso, né? Então, vamos aproveitar esse encontro que nós temos aqui para discutir um pouquinho sobre a ergonomia cognitiva. Quando a Cícera me convidou para fazer esse encontro virtual com vocês, eu estava comentando com ela que eu havia realizado um teste de usabilidade com os meus alunos da faculdade, né? Que eu também leciono no ensino superior presencialmente. E eu estava falando para ela desse teste de usabilidade que eles testaram em laboratório, que é um tipo de teste de usabilidade bem interessante, que depois, né, no decorrer aqui da nossa webconferência, vocês vão entender todos os procedimentos, mas já adiantando, ele é um teste que não é muito utilizado por ser um teste muito caro, tá? Porém, com uma precisão muito grande, tá? Então, assim, é um teste muito interessante, mas ele é trabalhoso, né? Demanda tempo, demanda profissionais, assim, para análise, para avaliação, e demanda usuários, tá? E por isso, assim, quando surgiu a oportunidade de realizar esse teste lá na universidade onde eu leciono, com os alunos, na verdade, os alunos iriam propor esse teste com os usuários que são público-alvo deles, né? No decorrer, eu vou explicar certinho como que eles chegaram nesse acordo. Eu falei, não, eu oriento vocês e a gente aplica esse teste para a gente verificar se realmente, né, a mídia online, que na verdade eu trabalhei com a mídia online, é eficiente ou não, o que falta e o que pode ser melhorado, né, futuramente. Então, aí, nessa conversa com a Cícera, ela falou assim, seria interessante você passar essa experiência para o pessoal do curso, né? Como eu já sou tutora, já estou acompanhando vocês, seria interessante. Eu falei, Cícera, mas, né, tem outra pegada, né? Ela falou, não, mas é legal porque dá para ter uma noção geral, né? Uma noção do que qual a importância do teste, do que é um teste de usabilidade, né? Que vem de encontro, na verdade, com essa atividade da unidade 3 de vocês. Eu acredito que vai, assim, clarear bem, tá? Vai abrir melhor, assim, o olhar de vocês para essa atividade. Eu acredito que vale a pena essa webconferência, até para quem não pôde, né, estar presente nesse encontro virtual. Após assistir a gravação, eu acredito que vai, assim, ajudar bastante na atividade, tá? Então, primeiramente, eu vou falar um pouquinho, né, da minha vivência, da minha história. Eu sou graduada em Educação Artística, eu tenho licenciatura em Educação Artística, com ênfase em computação gráfica, sou especialista em desenvolvimento de software para a internet e também em design instrucional. Eu tenho uma experiência muito grande na educação à distância, tá? Eu vim da Unopar, eu trabalhei durante 10 anos na Unopar, desde quando iniciou-se a conversa sobre educação à distância, né? Então, eu já iniciei logo desde o princípio, lá em 2001, na Unopar, em Londrina. Depois de um tempo, eu vim para Presidente Prudente. Eu mudei para Presidente Prudente e comecei a lecionar. E, consequentemente, eu quis me aprofundar cada vez mais nessa parte da educação à distância. Aí eu fui fazer um curso de design instrucional, né, para trabalhar mesmo com material didático. Comecei a trabalhar numa instituição de ensino aqui em Presidente Prudente, que é o Noeste, e comecei a trabalhar com uma função de design instrucional, né, ou educacional, que a gente chama aqui. E comecei a trabalhar efetivamente na produção de cursos online, tanto de pós-graduação, né, a nível de especialização, quanto da graduação. A gente trabalhava que agora eu não trabalho mais, tá? A função docência me ocupou muito e eu tive que sair dessa parte administrativa, né? Mas a gente trabalhava muito com videoaulas, com aulas web, com material muito interativo, né? Lá a gente produzia materiais bem interativos. E a proposta é bem bacana, né? Porque você se preocupa com o outro, se preocupa como que o outro vai receber esse material, né? Então a gente tinha todo esse vasto pensamento, né? Em relação
nosso estudante virtual, porque a preocupação é maior, né? Quando a gente pensa no material didático, é ele que vai dialogar com o estudante. E aí, depois de toda essa vivência minha na educação à distância, faltava alguma coisa, que era um mestrado em educação. E fiz o mestrado em educação, já, né? Finalizei. Agora eu vou partir para o doutorado, é uma nova etapa, né? Acredito que futuramente eu entre no programa de doutorado. Mas até então o mestrado já, né? Já supriu essa minha necessidade. E por conta da minha docência, né? Eu deixei um pouco a parte do administrativo, né? Que é, na verdade, o trabalho com a produção de materiais. Agora, né, eu sou tutora também na UnoOeste, de diversos cursos, tá? E agora eu estou voltando a trabalhar com material didático, com a parte de design gráfico aqui na Unesp, tá? Na Unesp em Presidente Prudente. Então, aí eu atuo em diversas vertentes da educação à distância, tanto na pedagógica, né, como design institucional, quanto na parte gráfica. Então, e eu tenho bastante conhecimento. Acho que conhecimento a gente se constrói a cada dia, né? Eu não falo que eu tenho conhecimento. Mas eu tenho alguma habilidade com a parte da interação humano-computador. Tá? E de onde surgiu essa preocupação com a interação humano-computador? Surgiu quando eu fui tentar, a primeira vez, o meu mestrado na Federal de Santa Catarina. Naquela época, eu morava em Londrina e fui tentar o mestrado em Santa Catarina, na Federal, que é referência nessa parte de interação humano-máquina, humano-computador. E o meu projeto do mestrado era em cima dos conceitos de ergonomia cognitiva. Eu queria propor interfaces que pudessem atingir tanto os usuários inexperientes quanto os experientes. E por que é tão difícil agradar esses dois públicos, pessoal? Porque quando a gente faz alguma coisa muito simples para atender os usuários inexperientes, fica monótono para os usuários experientes. Então, eu tinha que pensar numa proposta onde eu pudesse casar, atender aos dois tipos de usuários, tá? Que não ficasse tão monótono para o experiente, mas que não ficasse difícil, né? Uma interface complexa para os usuários inexperientes. Então, esse era o meu projeto de mestrado. Porém, não fiz o mestrado lá, tá, gente? Eu fiz o mestrado em educação aqui na UnoOeste, né, em Presidente Prudente, porque nesse meio tempo eu fiquei grávida. E, infelizmente, eu não pude, né, continuar no mestrado. Eu tive que optar pela família. Isso foi em 2003, né? Esse mestrado, eu falei, bom, vou deixar um pouquinho meus planos de mestrado aí na manga, e depois, né, quando eu estiver estabilizada com família, filhos, tudo, eu volto a pensar. E depois de muito tempo, né, eu prestei um mestrado em educação já aqui em Presidente Prudente, já fui para uma outra levada de metodologias ativas, e enfim. Então, essa é a minha experiência de ergonomia cognitiva e essa minha vontade, né, de propor coisas novas, interessantes, e a preocupação com o usuário já veio desde 2003, né? Essa preocupação em realmente produzir materiais, mídias que sejam eficientes, né, para todo tipo de usuário, beleza? Então, daí que veio toda essa minha preocupação. Bom, quando a gente fala de usabilidade, pessoal, a gente pensa que temos que produzir, né, que tudo que a gente visualiza no mundo online, nessa teia, né, de informação, é muita gente produzindo conteúdo nos dias atuais, né? Todo mundo pode produzir um conteúdo online, mas sem se preocupar com a usabilidade, né? Então, usabilidade é sinônimo de flexibilidade e interação entre as informações e conteúdos, tá? Então, ela serve, para que ela serve, gente? Para facilitar, otimizar, simplificar e melhorar, tá? Esses são os termos indispensáveis que norteiam o conceito de usabilidade, tá? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no material didático,
num livro-texto, né, que é o perfil do nosso curso, né, do curso de ergonomia, como né, trabalhar toda essa interface com os estudantes, né? Então, tanto o ambiente virtual quanto os materiais didáticos, eles precisam estar acessíveis de forma que os cursistas não se percam, tá? O importante num projeto de usabilidade, nesse pensamento de usabilidade, tanto no ambiente virtual quanto no próprio material didático, para se encontrar uma atividade, é que o cursista não dê muitos cliques, tá? Porque eu sempre falo para os meus alunos, quanto mais cliques os nossos usuários precisam dar, mais erros eles vão cometer. Tá? Então, tem que ser mais simples. Ele tem que ter rótulos, né? Que são os dizeres, que são as informações que vão levar aquele outra informação ramificada. Tem que ser de forma muito simples, tá? Muito precisa. Que assim o usuário não vai se perder, tá? E aí surgem os testes de usabilidade, pessoal. Teste de usabilidade é uma técnica de pesquisa utilizada para avaliar um produto ou um serviço. Tá? Os testes são realizados com usuários representativos do público-alvo. Cada participante tenta realizar tarefas típicas, enquanto o analista observe, ouve e anota. Vocês percebem que vem de encontro com a atividade sugerida da unidade 3, né? Que vocês precisam encontrar uma pessoa, convidar a pessoa para acessar o ambiente virtual, né? E analisar, observar como que ela vai se comportar diante, né, de um ambiente desconhecido, diante de um ambiente que ela não sabe o que fazer. Será que esse ambiente está realmente acessível para ela, mesmo sendo usuário inexperiente ou experiente, tá? Mas um usuário que não conheça o sistema, tá? Então, isso é um teste de usabilidade, na verdade, que vocês vão realizar. Vocês vão colocar uma pessoa que não tem afinidade com o sistema e vão verificar como ela vai se comportar. Vocês vão analisar o comportamento, né, do usuário. Bom, então, como que a gente faz um teste de usabilidade, pessoal? Usabilidade, então, teste de usabilidade, como eu falei, é uma técnica, né? É uma técnica de avaliação, correto? A gente pode avaliar um produto, um serviço, um site, um aplicativo ou também um protótipo. Então, a gente pode avaliar muito bem um ambiente virtual de aprendizagem. O ambiente virtual de aprendizagem é um serviço, tá? É um ambiente onde eu vou prestar serviço para outros. São utilizados usuários representativos, que são o público-alvo daquele produto que você vai avaliar ou daquele serviço, tá? Então, quem, por exemplo, poderia se interessar pelo curso de ergonomia cognitiva? São professores? Quem que é? A gente tem que analisar o público, tá? Quem de fato, para quem desenhou o curso, desenhou para quem? A gente precisa analisar o público-alvo. É utilizado um roteiro de tarefas, tá, pessoal? Então, a gente vai determinar quais as tarefas que o usuário precisa executar, para a gente analisar se realmente ele conseguiu ou não o resultado satisfatório. E o analista observa e anota tudo, tá? Por que o teste de usabilidade, esse feito em laboratório, que a gente chama teste de usabilidade em laboratório, é caro? Porque a gente precisa ter um local, a gente precisa convidar as pessoas, a gente precisa, geralmente, a gente, né, se for um teste de usabilidade mais assim, profissional, precisa ter câmeras filmando todo momento as pessoas, ou então uma pessoa para cada usuário, analisando todas as ações do usuário e anotando, tá certo? Então, aqui eu trouxe algumas fotos de alguns ambientes, tá? Não são do teste que eu trouxe como exemplo, tá? Eu peguei aqui algumas fotos da internet, porque infelizmente, nós não registramos esse momento, tá? Eu nem sabia, né, que eu iria pegar esse exemplo para
passar uma webconferência para vocês, então os alunos nem registraram. Então, por exemplo, olha aqui, o primeiro exemplo, gente, é um teste realizado também em laboratório. Ele tem um analista analisando as ações do usuário e outros 3 também analisando como está acontecendo, tá? A segunda foto é um teste de usabilidade também em laboratório, só que somente um analista analisando e verificando e anotando todas as ações do usuário, tá? E aqui também um outro teste. Aqui é um pouco mais sofisticado, tem um microfone aqui, ó, né, que grava toda a movimentação da pessoa, toda a fala. Quando tem microfone para gravar, a gente solicita para que a pessoa discurse todos os elementos que ela está visualizando, tudo que ela está vendo, quais são as dificuldades, eu vou clicar aqui, não vou. Então, geralmente, quando tem microfone, a gente pede para ela descrever, né? Falar tudo que ela está visualizando e também as dificuldades dela. Mas caso não tenha um microfone, a gente vai anotando, conforme o usuário vai navegando com o mouse, não vai encontrar uma solução, vai usar botão voltar, vai entrar e sair em vários links antes de chegar ao objetivo proposto. Certo? Bom, até aqui tá tudo bem, pessoal? Vocês estão conseguindo compreender um pouquinho? Podem responder no chat. Beleza, Luiz Gustavo. Mônica também, beleza. Bom, então vamos continuar, então, tá? Esse primeiro exemplo eu trouxe aqui para vocês de um teste de usabilidade que eu realizei junto com a minha equipe lá na Unopar há muito tempo atrás. A gente realizou esse teste em 2004, entre 2004 e 2005, tá? É assim, a gente pode testar uma mídia ou um produto ou um serviço da seguinte forma: antes de colocá-lo no ar, tá? Para verificar se realmente ele atende aos pré-requisitos, ou então ele está no ar já está disponível, e testar para ver se precisa ser alterado alguma coisa, tá certo? Esse foi um exemplo que a gente realizou antes de disponibilizar. Era uma biblioteca digital. Naquela época, como eu falei, a educação à distância estava iniciando a conversa, a discussão sobre a educação à distância. A gente tinha montado um portal sobre a educação à distância há pouco tempo e as pessoas não dialogavam muito a respeito, né? Eles tinham um pouco mais de dificuldade, aquele paradigma, né, da educação à distância e tal, e como a gente poderia disponibilizar os materiais. Aí, criamos esse projeto da biblioteca digital, tá? Que o objetivo era disponibilizar todas as referências de leitura, de publicações e tudo mais nesse portal. E livros também, consulta de livros e assim por diante. Todo o material digital estaria ali para o nosso aluno, tá? Aí nós pensamos nesse projeto, nós prototipamos, tá? Esse site e colocamos no ar para teste. E nós utilizamos pessoas inexperientes, pessoas intermediárias e pessoas experientes. O que é essas pessoas? O que são essas pessoas inexperientes, intermediárias, experientes? Pessoas inexperientes são pessoas que não têm acesso muito à tecnologia, à internet. Hoje em dia é difícil, né? Alguém não ter muito contato com a internet, com a tecnologia, nem se for por meio do celular, a pessoa já tem acesso. Pois bem, mas essas pessoas são pessoas inexperientes que não têm muito contato, não tem uma frequência muito grande, tá? Pessoas intermediárias são aquelas que têm aquele leve domínio, que acessam os seus e-mails, as redes sociais, mas, porém, para realizar uma compra online, ele tem uma certa dificuldade. E pessoas experientes são aquelas que vivem do mundo online.
fazem toda a transação bancária por meio online, tem domínio, muito domínio, tem domínio com a tecnologia, não tem dificuldade alguma, né? Então, nós gostaríamos de testar se esse protótipo atenderia a todos, tá? A todo esse tipo de público. Por quê? Porque não são só as pessoas experientes que iriam acessar essa biblioteca digital, né? Pessoas intermediárias e principalmente as inexperientes também. Então, era essa a identidade visual. Ai, meu pai. Eu tirei. Suporte, me socorre. Como que eu volto à tela? Suporte, tá aí online? Aí voltei. Consegui. Então, assim, essa era a interface, tá? Ele tinha alguns níveis, algumas tarefas para serem realizadas. Nós realizamos esse teste no laboratório de informática da própria faculdade e nós escolhemos, né, esse público-alvo. Nós escolhemos, pelo menos nesse teste, foram 3 pessoas de cada nível, tá? 3 inexperientes, 3 intermediários e 3 experientes, para testar esse protótipo. Vamos verificar. Então, foi realizado o teste para analisar se a ergonomia do sistema estava compatível para todos os tipos de usuário. E o resultado do teste foi satisfatório, 80% dos usuários conseguiram realizar as tarefas apresentadas com êxito, tá? Esse foi o primeiro exemplo que eu trouxe para vocês. Agora vamos prosseguir com o segundo. Segundo exemplo, foi realizado um mês retrasado na faculdade, tá? Nós planejamos, mas eu gostaria de contextualizar para vocês como que surgiu esse projeto, esse teste, né? E por quê? Então, lá no curso eles são alunos do curso de Publicidade e Propaganda, e eu leciono nesse curso há um tempo, e o projeto de conclusão do curso chama PEP, tá? É um projeto experimental que eles precisam escolher um cliente real e analisar quais são, eles precisam identificar quais são os problemas do cliente, tá? E dentre esses problemas, pode acontecer problemas de comunicação visual, pode aparecer problemas de comunicação digital, né, de marketing digital, pode aparecer problemas no próprio layout, né, do local, né, como que está esse layout para receber as pessoas. Então, N tipo de problemas. Ou então pode ter problemas de endomarketing, comunicação interna. Então, são vários problemas que o grupo, o PEP, o grupo, vai tentar identificar, tá? Então, esse grupo, eu sou orientadora também, nós somos em 9 professores orientam todos os grupos, tá? É um projeto bem interdisciplinar. E aí, esse grupo, ele pegou o cliente Arte Gesso. Arte Gesso é uma empresa aqui de Presidente Prudente, onde trabalha com material de artesanato, tinta, tela, tá? Então, ela vende todo esse tipo de material. E eles pegaram esse cliente como cliente, escolheram esse cliente, né, para trabalhar o PEP deles, o projeto experimental. E um dos problemas que já o dono da empresa chegou para eles e falou, nós temos problema com a nossa plataforma de vendas online, ou seja, o e-commerce da loja. Tá? Só que assim, entre o proprietário falar do problema e os alunos identificarem o problema, tem um longo caminho, tá? Tem um caminho muito amplo aí. Aí eles trazem, né, para a gente tentar pensar em estratégias para resolver os problemas. E como veio essa parte de vendas online, de e-commerce, vem para mim, porque eu sou professora de marketing digital, né? Que é focada nessa parte de mídia online e assim por diante. Aí chegaram para mim e falaram, professora, o dono do Arte Gesso falou que o problema é no e-commerce. Eu falei, mas por que o problema é no e-commerce?
Aí eles falaram, não, porque o site é ruim. Eu falei, não, mas espera lá. Não tem como vocês falarem que o site é ruim, e nem o proprietário, tá? Ser ruim é uma coisa, ele ter uma usabilidade boa é outra, ou não, tá? Então tem um caminho longo aí a se percorrer. Olá, Madison, boa tarde, tudo bem? Que bom que você apareceu. Agora a gente vai começar a falar das etapas bem certinho que vai clarear um pouquinho mais para vocês a atividade 3, né? Que você estava com um pouco de dificuldade para ela, então vai ajudar bastante. Então, aí, como que o grupo iria resolver esse problema, né? Eu falei, primeiro, vocês precisam identificar algumas coisas, tá? Primeiro, a gente vai pensar em realizar um teste de usabilidade. Daí eles falaram, meu Deus, o que é isso, professora? Eu falei, não, isso aqui a gente vai ter que pensar num planejamento, a gente vai ter que identificar quem é o público-alvo, tá? A gente tem que definir a persona. Vamos lá, gente. Público-alvo. Quem que vai acessar o site, o e-commerce do cliente ArtGesso, tá? ArtGesso, ele vai vender pincel, tela, produtos de artesanato. Então, quem que é o público? Esse pessoal que trabalha com o artesanato, correto? Aí eu falei, gente, primeiro vamos aplicar uma pesquisa, tá? Uma pesquisa para a gente identificar esse público-alvo. Quem vai lá, quem compra, se é homem, se é mulher, qual a faixa etária e assim por diante. Tá, eles aplicaram a pesquisa, vieram com o resultado. Mais ou menos, são mulheres, tá? A maioria dos clientes, mulheres de aproximadamente de 25 a 38 anos, mais ou menos, tá? Esse é o público-alvo. Aí eu falei, então tá, a gente já sabe quem é o público-alvo. Agora vamos definir a persona. O que é essa persona? Como que nós vamos nos comunicar com esse público-alvo, tá? Porque quando a gente trabalha no mundo online, né, nesse ambiente online, a gente precisa conversar com o nosso cliente. A gente precisa conversar com o nosso usuário, para saber até como lidar, tá? Qual o tom verbal e assim por diante. Então, qual que é a persona? Quem que é essa pessoa que a gente vai conversar? Como que vai ser identificado esse diálogo, tá? Então, como se eles prototipavam uma pessoa. Por exemplo, definir a idade que vai ser essa persona, tá? Que é a pessoa que vai estar do outro lado da tela, como que ela vai ser, se ela vai usar óculos, se ela vai ser mais intelectual, se ela vai ser mais animada, como que vai ser esse perfil da conversa, do diálogo entre eles, tá? Porque a gente identifica o público e define a persona, a pessoa que vai ficar do outro lado para conversar com a mídia online, tá certo? Então, eles identificaram a persona. Aí estava um pouco mais clara a situação para eles, tá? Eles já sabiam o que era o problema e, consequentemente, o público-alvo. Quem eles iriam atingir e como eles iriam conversar com esses clientes. Aí eles teriam que escolher os usuários. Que na atividade de vocês é a pessoa que você vai escolher para colocar na frente lá do ambiente virtual para poder interagir, tá certo? Então, eles iriam escolher os usuários. Eu pedi para que eles escolhessem pelo menos 2 usuários de cada nível, tá? Como eu falei no outro teste, inexperiente, 2 usuários inexperientes, 2 usuários intermediário e 2 usuários experientes, tá? A gente trabalhou com esses 3 níveis de usuários dessa vez. E eu pedi para que eles elaborassem umas tarefas, tá? Como que são essas tarefas, pessoal? São tarefas de nível fácil, intermediário e avançado. Como se determina? Por exemplo, informações que o usuário vai conseguir na página inicial do site. É considerada uma tarefa fácil, tá? Ele não precisa nem clicar para obter essa informação. Intermediário é uma informação que o usuário vai conseguir por meio de apenas um clique,
aí intermediário, tá? Aí eu pedi para que eles elaborassem também pelo menos 2 questões para cada nível também. E o nível avançado, aí a partir do avançado é um cadastro, uma compra online, tá? É algo que demanda um pouco mais de conhecimento do usuário, tá? E assim, depois deles elaborarem as tarefas, aplicar o teste, tá? Aí veio a dúvida, como que eles iriam, que tipo de teste eles iriam aplicar, né? Eu falei, olha, vocês precisam aplicar um teste que deem resultado da análise do comportamento dos usuários, tá? Então, qual que seria o melhor teste? O teste de usabilidade em laboratório, que se chama, tá? Teste de usabilidade em laboratório. É um teste de comportamento, tá? É um teste que você vai analisar o que a pessoa faz, você vai dar tarefas e observa como ela vai executar, se ela clicou no lugar certo, se ela demorou muito tempo para entender a tarefa e ficou muito tempo pensando como ela iria agir, tá? Um minutinho, tá, pessoal? Se ela navegou, se ela andou muito com o mouse assim na tela, se ela ficou muito andando com o mouse, navegando com o mouse antes de clicar, tá? E daí depois aplicar um questionário para identificar quem foram as pessoas que fizeram parte desse teste, tá? É muito importante como a gente já definiu o público-alvo, a gente precisaria saber a idade da pessoa, né? O que ela faz, quantas vezes ela acessa a internet e assim por diante. Então, eu aplicaria esse questionário ao final. Tem um cronômetro, papel e caneta para anotar as ações do usuário e muita percepção. Porque o que eu pedi é que fosse feito o seguinte: um aluno por usuário, tá? Então, nós levamos também no laboratório de informática da faculdade, cada usuário ficou em um computador e um aluno ficou atrás, como se fosse uma sombra, né, atrás do usuário, anotando todas as ações dele, tá? Se ele achou tal produto, se ele realizou a tarefa com êxito, quanto tempo ele demorou, porque eu também pedi para que os alunos estipulassem um tempo para cada questão, tá? Para cada tarefa. Então, assim, tinha 2 opções. Ou o usuário conseguia executar a tarefa no tempo, ou ele não conseguia, são 3 coisas, então. Ou ele não conseguia realizar a tarefa, ou ele conseguia após o tempo determinado, tá certo? Então, assim, foi um dia inteiro de teste, por isso que eu falei que é um teste caro, precisa de habilidades, né? Habilidades de pessoa, de tecnologia, de máquina, tá? O essencial, o bom, né? Assim, se fosse assim, corretamente, não correto, porque foi correto, mas se fosse assim, se tivéssemos recursos, né? O interessante seria uma câmera focando em cada usuário, tá? Para focalizar mesmo realmente quais são as ações, porque daí a gente poderia comparar com as anotações. Ficaria muito legal. Porém, né, a gente não tinha, né, esses recursos, tá? Então, vamos continuar. Aqui foi o site que eles testaram, tá? O e-commerce. A gente percebe que, não pensando no visual, tá, gente? Mas, assim, em questão de navegabilidade, usabilidade, ele tinha muito a desejar mesmo. E aí ele foi o teste. Vamos verificar o resultado. Bom, então a gente definiu algumas perguntas para identificação, como nome, idade, telefone, e algumas perguntas filtro. Isso foi apresentado no questionário. Escolaridade, profissão, quanto tempo consome de internet e quais os meios que costuma acessar a internet. Quanto tempo consome a internet determina, né, o tipo de
o nível desse usuário, né, para verificar se ele é inexperiente, intermediário ou experiente, né? E a profissão, a escolaridade também a gente consegue filtrar esse tipo de usuário. Vamos lá, as tarefas. Quais foram as tarefas? Qual o número do telefone da loja? Então, o usuário tinha que encontrar o número do telefone da loja. Percebe-se aqui pela interface, que eu coloquei aqui, o número da loja se encontra aqui, ó. Não logo de cara, porque a primeira barra de rolagem do site vem até aqui. A primeira barra de rolagem vem até aqui. Então, o usuário precisa rolar um pouquinho a página para encontrar o número do telefone, tá? Mas é uma tarefa simples. E o endereço da loja que fica no rodapé da página, tá? Eles precisariam realizar essas duas tarefas. Se realizou, ok. Se não, já vai analisar o porquê, como que ele não encontrou e assim por diante. Essas duas questões, essas duas tarefas, são tarefas simples, tá? São tarefas de nível simples, de nível, né, bem simples mesmo. Escolha o produto, já aponta qual que é o produto. Baleiro giratório, tá? Próxima etapa, a próxima tarefa era para encontrar esse produto. E também para encontrar o produto tela de pintura redonda de 60 centímetros, ok? Então, são duas tarefas intermediárias, porque ele teria que entrar em outra tela. Então, teria que clicar numa tela de produtos e encontrar esses dois produtos, tá? Então, tem classificações no site. Então, demanda um pouquinho mais de conhecimento intermediário. Ele tem que clicar para encontrar a informação. Então, essas duas questões também, essas duas tarefas são intermediárias, tá? E essas duas aqui finais, ele tinha que realizar o cadastro na loja e realizar a compra do produto tela para pintura de 40 a 50 centímetros, tá? Então, percebe-se a diferença dos níveis de dificuldade das tarefas. Tem tarefa simples, intermediária e um pouco mais avançada. Realizar o cadastro é um pouco avançado e realizar a compra é muito mais avançado ainda, tá? Então, essas tarefas todos os usuários precisariam passar para aí sair o resultado, tá? Esses resultados, pessoal, são preliminares, tá? Porque eles ainda não finalizaram. Eles vão finalizar agora, eles vão voltar, né, a aula em agosto e eles vão finalizar toda a análise. Mas eu já peguei um pouquinho para apresentar para vocês, tá? Então, eu trouxe aqui a percepção de um usuário inexperiente. ABS, 45 anos, cursou até a 7ª série e é auxiliar de limpeza, tá? Utiliza menos de 2 horas de internet por dia, nunca realizou uma compra por internet, mas quando deseja comprar algo, pede para o filho e acompanha toda a realização. Além dele não encontrar todos os produtos pedidos no teste, também não conseguiu finalizar a compra, pois não encontrou o produto solicitado, mesmo utilizando a ferramenta de busca. O site não oferecia produtos relacionados ao que buscava. Isso dificultou a pesquisa. Clicou várias abas e produtos na tentativa de encontrar os produtos solicitados no site. Olha, pessoal, percebe que essa parte aqui, ó, foi uma percepção do analista, da pessoa que estava olhando onde o usuário estava clicando e andando com o mouse, tá? Então, ele clicou em várias abas e produtos, na tentativa de encontrar o produto solicitado na tarefa, mas não encontrou, tá? Então, essa foi uma percepção do analista. Vamos adiante. Também um usuário inexperiente eu trouxe para vocês, LOS, de 57 anos, estudante estagiário da UAB. Consome de 2 a 4 horas de internet por dia, tem acesso pelo celular e pelo computador e nunca realizou compra pela internet. Encontrou todos os itens dentro do tempo estimado, mas não conseguiu realizar o cadastro na loja no tempo estipulado e não concluiu a compra.
Ó, não conseguiu no tempo estipulado, porém ele conseguiu, tá? Mas o fator era conseguir no tempo estipulado pelos alunos. Ao final do teste, ó, foi uma percepção que ele falou para os alunos ao final. Afirmou que se realmente precisasse comprar algo, iria comprar em outro site, por causa da dificuldade encontrada. Então, vamos pensar, vamos agora, né, remeter aos cursos virtuais. Então, se um aluno, né, vai de encontro com a primeira atividade lá do José, lembra? Se o aluno tem essa dificuldade, se o cursista tem essa dificuldade de encontrar o material didático, de realizar as atividades, de conseguir se comunicar com o tutor, ele vai desistir, tá? Mesmo exemplo desse usuário inexperiente. Se ele precisasse comprar algo, ele iria sair do site, iria para um outro. Mesma coisa o nosso cursista. Se ele não conseguir encontrar a motivação, encontrar todo o material, as atividades, não consegue encontrar nada, não fica perdido, ele vai sair do curso, tá? Aí vai acontecer as desistências, tá? O abandono. Aí vamos para os usuários intermediários. Essa usuária G, SM, 20 anos, estudante. Tem acesso ao computador, porém utiliza pouco. Acessa mais a internet pelo celular. Consome mais de 6 horas do seu tempo diário na internet. As redes sociais são os sites mais acessados. Concluiu quase todas as tarefas, porém teve uma certa dificuldade com a ferramenta de pesquisa disponível no site, pois ela não apresentava os resultados solicitados e por isso não encontrou um dos produtos. Mesmo que já tenha realizado compra pela internet, ela teve dificuldades para realizar o teste. De acordo com ela, o site é bem confuso, tá? Então, mesmo ela tendo, né, um certo domínio ali na internet, tem muito acesso, ela não conseguiu, né, concluir todas as etapas. Agora, os usuários avançados, tá? JRA de 19 anos e o RR de 22 anos. Ambos estudantes que acessam a internet pelo celular e pelo computador por mais de 6 horas por dia. Os dois concluíram o teste, bem antes do tempo estipulado para a realização. Mas, como todos, encontraram problemas com a ferramenta de pesquisa. Tá? Então, essa ferramenta de pesquisa, a gente percebeu que ela tem um pequeno problema, né? E ficaram confusos, pois, mesmo já tendo realizado o cadastro na loja, ao finalizar a compra, tiveram que preencher novamente com os dados cadastrais, pois o cadastro não serve para realizar a compra. JRA se confundiu na hora de escolher a forma de pagamento. Então, o carrinho de compra, né, que a gente fala, que é um aplicativo para realizar a compra, para finalizar a compra, não tá muito eficiente, no caso, né? A gente precisa rever a estratégia dele de realizar a compra, de trazer todo o cadastro, né, na hora da compra em si, realiza o cadastro, depois resgata o cadastro para que o usuário não tenha que preencher de novo, porque o usuário não gosta, né, de ficar colocando muito os seus dados. Se a gente consegue uma vez os dados do usuário, já é aleluia, né, porque eles não gostam de colocar os dados cadastrais deles. Enfim, vamos lá. Quais são as conclusões preliminares disso tudo até então? Precisa ser refeito o site. Esse foi um teste de um site que já existia, né? Já existia há algum tempo. A gente analisou o que estava acontecendo. Então, ele precisa ser refeito, seguindo os conceitos de ergonomia. Para quê? Para atender a todos os tipos de usuários, tá certo? Porque nem os usuários experientes conseguiram finalizar todas as tarefas, porém, com problemas da ferramenta de pesquisa e com problemas na finalização da compra. Bom, pessoal, e aí? Até aqui, conseguiram entender? O que vocês acharam até aqui dos testes?
É difícil realizar o teste? Vocês conseguiram, assim, identificar com a atividade 3? Conseguiu? Assim, é lógico que a atividade 3 não é um teste de usabilidade, porém é uma análise, né? É uma análise comportamental. É uma análise do que a pessoa vai fazer diante de um sistema que ela não conhece. Bom, então vamos continuar, então, certo? Aí, pessoal, esses dois exemplos que eu trouxe para vocês são exemplos de teste de usabilidade em laboratório, tá? Que é analisar mesmo o comportamento do usuário. Você analisa o que ele faz. E existe também um teste de usabilidade que se chama avaliação heurística, tá? Só para vocês saberem que existe, né, um outro tipo. Porém, assim, ele não tem um resultado tão satisfatório quanto o teste em laboratório, tá? Avaliação heurística. Então, ele é um método de inspeção utilizado por arquitetos de informação e designer de interação para realizar testes de usabilidade em interfaces de modo rápido, barato e fácil. Segundo Jacob Nielsen, que é o guru da usabilidade, ele que promove muito essa análise da avaliação heurística, tanto esse checklist, ele que criou, tá? Ele criou um checklist para essa avaliação. Ele é um cientista, então, dinamarquês em computação, e ele é da área da computação. Ele fala que o objetivo da avaliação heurística é encontrar os problemas de utilização na concepção, de modo que eles podem ser atendidos como parte de um processo interativo de design, tá? O termo avaliação heurística foi introduzido no início da década de 90 por esse autor. Então, o que eles falam? O que esses autores, né? O Jacob Nielsen, que em parceria com o Peter Palucci, também, que é um autor muito conhecido a respeito da avaliação heurística, de todo esse processo, o que eles afirmam? Eles falam que precisa ser analisado, né, heuristicamente, todos os sistemas computacionais, tá? Para que a gente possa entender essa interação humano-computador, tá? E tem também, gente, eles falam um pouquinho que existem algumas etapas, tá? Para analisar e, consequentemente, a gente, né, colocar algumas escalas, tá? Que zero, quando a gente analisa alguma tarefa ou alguma gravidade de usabilidade em algum sistema. Zero não é considerado totalmente um problema de usabilidade, ou seja, esse problema encontrado não tem nada a ver com a interação humano-computador. Para se o problema for apenas estético, não necessita ser consertado, a menos que tenha tempo extra disponível no projeto. 2, problema menor de usabilidade, né? A gente pode deixar como prioridade, deixar para depois. 3, problema maior de usabilidade, é importante consertá-lo, porque isso pode acarretar problemas futuramente. E 4, catástrofe de usabilidade, é obrigatório consertá-lo antes do produto ser divulgado. Então, assim, pessoal, avaliação heurística é um checklist. Deixa eu ver o que a Fernanda está colocando aqui. Eu já fui aluna deste curso para realizar a avaliação da outra pessoa. Fiz algumas anotações para lembrar o que tinha que levar em consideração. Rapidez na navegação, comentários que a mesma fazia em relação ao layout, sobre o material disponível, etc. Ótimo, é bem isso mesmo, Fer. Obrigada pela contribuição. Então, assim, eu quis trazer um pouquinho da avaliação heurística, eu acredito que nem está aqui no meio de vocês, porque a avaliação heurística não é feito para usuário avaliar, tá? É feito para que os desenvolvedores validam o seu próprio sistema, tá certo?
Então, é algo mais assim, é eficaz ou não é eficaz, tá? Então, existem algumas vantagens na análise heurística, tá? A primeira grande vantagem da análise heurística é a rapidez. É muito rápido analisar e verificar se é eficaz ou não, tá? Com poucas horas de trabalho, você consegue gerar um bom volume de feedback sobre determinada interface. Também não requer muitas pessoas, né? Apenas mais focado nos desenvolvedores. E uma segunda vantagem também da avaliação heurística, dessa análise heurística determinada por Nielsen, tá? Jacob Nielsen, é que ela pode ser feita em diversos momentos do projeto. Não precisa ser só no lançamento, né? Ou quando ele já está no mercado, tá? Se você está trabalhando em um projeto de redesign, por exemplo, pode fazer uma análise ali naquele momento para verificar se precisa ser refeito alguma coisa, se precisa analisar algo a mais, ou então parar por ali e já disponibilizar no mercado um produto, tá certo? Então, a avaliação heurística, eu falo assim, a avaliação heurística é um pouco mais técnica, tá? E a avaliação e o teste de usabilidade em laboratório é algo mais que a gente consegue uma análise maior, tá? É algo mais amplo, assim, eu acredito que é mais eficiente, tá? Do que apenas um checklist para você verificar pontuação de 0 a 4, tá certo? Bom, pessoal, eu acredito que seja isso, tá? Que foi o intuito dessa webconferência, trazer um pouquinho dessa minha experiência com teste de usabilidade, com análise, né, comportamental diante, né, de uma mídia, diante de um ambiente desconhecido pelo usuário, né? E como realizar essa análise, né? Eu acredito que venha bem de encontro com a atividade 3, eu acredito que vai ajudar vocês, tá? Nessa construção que muitos cursistas ficaram na dúvida, não tem gravador, tal, mas eu já fui orientando que não precisa gravador, você pode utilizar papel e caneta, vai anotando, pede para a pessoa descrever, falar para você quais são as dificuldades encontradas, né? E assim por diante. Bom, vou deixar meu contato aqui para vocês, tá, pessoal? Meu e-mail particular, né? Na verdade, é institucional, é fernandamelo@azimuth.com.br. Essa Azimuth e-Learning é um projeto da Cícera, que é a coordenadora do curso, né, de ergonomia cognitiva. Eu sou parceira dela nesse curso, no projeto dela, que são cursos, tá? Cursos online. A empresa dela, né, que eu estou como parceira, é azimuthelearning.com.br. Nós estamos com projetos de alguns cursos aí para oferta. Um deles é a docência virtual, onde nós vamos formar, né, profissionais para a produção de cursos, tá? Desde a concepção do planejamento de um curso, roteirização de material, produção de material, até a docência mesmo no ambiente virtual, tá? Então, é um curso que aí a gente pretende lançar em setembro, mas já está com o cadastro de reserva aberto. Quem se interessar, acessa o site, tá? Se cadastra, realiza a pré-inscrição para futuramente a gente entrar em contato e vocês serem futuros alunos nossos, tá certo? Então, agradeço a oportunidade, agradeço a Cícera, né, pelo convite, e deixo meu e-mail aí, qualquer dúvida, qualquer informação, eu estou à disposição de vocês, tá certo? Obrigada a todos pela presença e uma boa tarde a todos vocês. Se vocês quiserem colocar alguma coisa, alguma informação, discutir alguma coisa, pode digitar aqui no chat que eu ainda tenho alguns minutinhos ainda. Mônica, Luiz, Fernanda. Se quiserem acrescentar, Fernanda, tutora também do curso. Se quiser complementar alguma coisa, Fernanda, fica à vontade. Ninguém quer complementar?
Ninguém quer falar nada? Aqui. A Mônica falou que gostou muito, gostou bastante dos testes de habilidade e heurística, vale a pena saber um pouco mais, né, para aplicação. Obrigada a você, Mônica, pela presença, tá? Abraço. Luiz Gustavo, quer acrescentar alguma coisa? Fernanda, senão a gente finaliza por aqui e continua no ambiente virtual, né? Qualquer dúvida, a gente se comunica. Obrigada a você, Luiz Gustavo. Que bom que ficou claro. Era esse o objetivo, explanar bem esses testes, né? Que é muito interessante. Então, tá certo. Então, um abraço. Então, boa tarde para vocês.